Vamos lá então, galera. Vamos começar a falar aqui do assunto da live de hoje. Igual eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre por que o mercado está subindo tanto e se essa alta ela pode ou não continuar, né? Qual que é a nossa perspectiva de investimento para esse momento. Vocês devem ter percebido aqui, né, que, né, afinal de contas, todo mundo que investe em cripto percebeu, desde o final de semana ali, desde 10 de janeiro, a gente teve uma alta mais ou menos de 25% no Bitcoin, né? Então, ele estava ali na faixa dos 17 mil dólares, agora ele já está na faixa dos 21 mil dólares, chegou já nesse momento, nessa faixa em outro momento, caiu de volta para os 20 mil e agora retornou para os 21 mil. Então, vocês já devem saber que já faz algum tempo que o Bitcoin ele está se correlacionando muito com outros mercados de risco, né, principalmente com ações na bolsa de valores. E o principal motivo que ocasionou essa alta tem tudo a ver também com essa correlação macroeconômica. Ontem eu estava escrevendo o Minuto Cripto e aí eu fiz até uma analogia para poder explicar o porquê dessa alta. E parece que, na verdade, ela teve dois principais motivos, tá? Um desses motivos ele é interno ao próprio mercado e o outro desses motivos ele é externo. É como se a gente tivesse um barril de dinamite, aí você acendeu o pavio, né? E aí ele explode. O que causou a explosão? Foi você ter acendido o pavio ou foi o fato de ele estar cheio de pólvora dentro? No final das contas, foram as duas coisas, né? Você acendeu o pavio foi uma causa externa e o fato de ele ser um barril de pólvora, né, cheio de pólvora dentro, foi uma causa interna, né? E com essa alta do mercado foi a mesma coisa. Como eu estava falando, ele está muito correlacionado com outros mercados de risco, né? O mercado de cripto e o fator externo que motivou essa alta tem tudo a ver com isso. O que eu estou mostrando aqui na tela para vocês agora é a divulgação que a gente teve dos dados de inflação lá nos Estados Unidos. Esses dados aqui, eles foram divulgados no dia 12 de janeiro, né? Então fazem aí mais ou menos 5 dias que eles foram divulgados. E eles mostraram que a inflação lá nos Estados Unidos veio novamente abaixo do mês anterior. Então, essa inflação anualizada ela está em 6,5%, sendo que a inflação divulgada no mês anterior veio em 7,1%. Ou seja, a gente teve uma melhora bem expressiva. Apesar dessa melhora ela já ser esperada, isso deixou o mercado um pouco mais otimista, né? Porque existia uma parte do mercado que achava que a inflação poderia não vir tão baixa assim, né? Que achava que ela poderia ser mais persistente. Inclusive, a gente tem alguns setores que eles continuam bem persistentes ali na inflação dos Estados Unidos, como é o próprio setor imobiliário. Mas, apesar disso, ainda assim foi uma melhora bem expressiva. E aí, como um resultado disso aqui, a gente teve os mercados tradicionais eles se movimentando, né, com base nessa inflação que ela veio abaixo do que tinha sido divulgado no mês anterior. E por que isso acontece? Principalmente porque a inflação é um dos principais dados que o Banco Central lá dos Estados Unidos olha na hora de tomar suas decisões. Então, uma inflação que ela vem mais baixa, ela faz com que os investidores tenham um otimismo maior que o Banco Central ele vai ter que congelar menos a economia, que desaquecer menos a economia para poder controlar a inflação e dessa maneira ele vai ter que aumentar menos as taxas de juros no futuro, né, teoricamente. Inclusive, tem esse gráfico aqui que eu acho que eu cheguei a mostrar aqui em uma das lives, que ele mostra na linha vermelha qual que é a expectativa do Banco Central americano para a taxa de juros, tá, até o final de 2024, aqui, se eu não me engano, e na linha verde, meio azul ali, a gente tem a expectativa para a taxa de juros do mercado, né? Isso aqui, inclusive, é um dado interessante que ele foi divulgado ainda antes da gente ter essa divulgação da taxa de juros, né? Esse dado aqui, ele é do dia 9 de janeiro. E ele mostra para a gente que naquele momento o mercado ele já estava mais otimista do que o Banco Central americano. Ele já estava esperando que, olha, eu acho que para os próximos meses, para os próximos semestres, o Banco Central dos Estados Unidos ele vai ter que aumentar menos a taxa de juros do que ele mesmo está falando que ele vai ter que aumentar, né? Então ele já estava um pouco mais otimista. E aí parece que a gente estava precisando de uma confirmação, né, digamos assim, e a taxa
né, e a inflação que ela foi divulgada aqui, ela serviu muito como essa espécie de confirmação, né? Foi esse tipo de gatilho que eu falei para vocês, né? O pavio acender no mercado. E isso aqui fica muito claro, inclusive, se vocês forem reparar nesse outro gráfico aqui. Esse gráfico, ele está com duas barras, né? Uma dessas barras está com 91% do mercado e a outra barra ela está com 9% do mercado. O que isso aqui significa? Ela é a opinião do mercado sobre o quanto que eles acham que o Fed vai ter que aumentar a taxa de juros na sua próxima reunião, que vai ser logo agora, no dia 1º de fevereiro. No lado com 91% de aprovação, digamos assim, do mercado, daquela opinião que acha que a gente vai ter um aumento de 0,25% de aumento na taxa de juros no dia 1º de fevereiro né, que está se aproximando aí. Enquanto que 9% do mercado acredita que a gente vai ter um aumento de 0,5% na taxa de juros. Antes dessa divulgação dos dados da inflação, isso aqui estava bem diferente, tá? Chegou um momento até que isso estava quase meio a meio, né? Tava uns 60-40, digamos assim, do mercado apostando. Mas aí agora o pessoal já ficou bem mais otimista, achando que, olha, esses aumentos de taxa de juros, eles vão conseguir ser mais brandos, porque o Fed ele vai poder se preocupar menos com a inflação, né? E aí, obviamente, né, o mercado financeiro, que ele é sempre preditivo, ele sempre tenta antecipar as tendências, ele começou a se reprecificar. E isso fica, inclusive, muito claro nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse gráfico ele vai até o dia 13 de janeiro e mais ou menos aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver meu mouse, né? No dia 12 de janeiro... Opa, alô? O áudio, tá tudo bem? A tela? Ah, sim, boa. Deixa eu compartilhar aqui. A tela... Pronto, acho que agora vocês vão conseguir ver minha tela aqui. Foi. É isso. Pessoal, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, ele está mostrando 3 linhas, né? Na linha laranja, a gente tem o Bitcoin. Na linha azul escuro, a gente tem o índice da Nasdaq. E na linha ali meio azul claro, a gente tem o S&P, né? Ou seja, Nasdaq e S&P são dois dos principais índices das bolsas de valores lá nos Estados Unidos, né? Esse gráfico ele vai até o dia 13 de janeiro. E é justamente aqui onde vocês estão conseguindo ver meu mouse, no dia 12 de janeiro, que a gente teve essa divulgação da inflação, né, e que ela veio abaixo do último mês, e o mercado ele já vinha precificando isso, né? E aí, como vocês podem ver, o Bitcoin, ainda muito correlacionado com os mercados tradicionais, respondeu também com uma alta, né? Só que a alta dele, ele foi bem mais volátil, digamos assim, né? Foi uma alta bem mais radical do que a gente viu no mercado tradicional. E é aí que a gente começa a entrar no segundo motivo para essa alta ter acontecido. O primeiro, igual eu falei, foi o pavio, né, que acendeu o barril, mas esse barril ele estava cheio de pólvora. E qual que foi esse motivo interno que fez com que o mercado ele subisse tanto assim, né, em tão pouco tempo? Foi um motivo que ele pode ser observado nesse outro gráfico aqui que vocês estão vendo, né, que tem muito a ver com a alavancagem do mercado, né, com o quanto que o mercado estava apostando ou não nessa alta, né. E pessoal, até então tá tudo certo aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, mande aí por favor no chat que daqui a pouco eu já vou puxar elas, tá? Mas bem, o que esse gráfico aqui mostra pra gente e que é esse motivo do mercado ele ter subido tanto assim? Ali na linha azul, vocês estão vendo a funding rate, que é uma taxa cobrada para quem está investindo, né, nos mercados futuros de Bitcoin, está mantendo uma posição aberta, apostando que o Bitcoin vai subir ou cair, né, às vezes de maneira alavancada, inclusive, no futuro. Né? Então a linha azul mostra essa taxa. Então quando a taxa sobe, está mostrando basicamente que existe uma movimentação muito grande acontecendo ali nesse mercado, né? Pode ser por diversos motivos, mas de maneira geral é isso. Enquanto que na parte laranja, vocês estão vendo as posições abertas nesse mercado de futuros ali, né? Então, o quanto que as pessoas estavam apostando ou não nessa alta ou nessa baixa. Isso daqui mostra pra gente que existiam muitas posições em aberto, principalmente shortando o mercado, ou seja, muita gente apostando que o mercado poderia cair.
também existia muito a posição contrária, mas o que isso aqui favorece, digamos assim? Quando a gente tem tanta alavancagem acontecendo no mercado, se a gente tem uma variação relativamente pequena acontecendo, a gente pode ter uma cascata sendo desencadeada. Então, aconteceu um movimento muito técnico com relação ao preço do Bitcoin, né, que não teve relação com fundamentos do Bitcoin melhorando, mas foi esse movimento de pessoas que estavam apostando que o Bitcoin iria cair no mercado futuro, né? Tanto que vocês estão vendo que essa parte laranja, ela cai bastante ali, justo quando essa alta ela começa a acontecer de uma maneira mais agressiva, né, que é na passagem ali do dia 12 para o dia 13 de janeiro, e essas pessoas elas foram obrigadas a comprar a mercado e fechar as suas posições apostando na queda do Bitcoin. Ou seja, o pessoal que estava shortando o Bitcoin acabou sendo obrigado a desfazer as suas posições, e isso fez com que o mercado fosse subindo. E aí, se o mercado sobe, mais pessoas que estavam apostando na baixa do Bitcoin são obrigadas a comprar Bitcoin para poder encerrar a sua posição. E aí, se mais pessoas estão comprando, o mercado vai subir mais ainda, e isso vai fazendo esse efeito dominó, né? Que ele não vai parando de acontecer enquanto várias posições elas estão no caminho para serem liquidadas, não, né? Mas para serem encerradas, né? Digamos assim. E aí foi isso que gerou, digamos assim, essa alta tão agressiva no mercado, né? Opa, Pô, alô? Carlão, queria até te trazer uma dúvida. Tinha visto um vídeo na internet de uns investidores asiáticos lá da China que eles estavam reunidos como as grandes baleias e eles estavam negociando, pelo que eu entendi, então, nessa composição que você falou, Aham. apostando a favor, né? É, aqui, inclusive, para quem não sabe o que é essa voz misteriosa, é o Vitinho aqui da nossa produção, tá? Que ele vai ser a voz didática aí de vocês, pelo menos agora. Mas então, aqui a gente tinha baleias apostando nos dois sentidos, né? Tanto apostando na alta quanto na baixa. E aí, inclusive, isso aqui é uma questão bem interessante, né? Que o Vitinho falou. Porque é um movimento, igual eu estava falando, que ele não dependeu de fundamentos do Bitcoin. Foi um movimento muito técnico. Então, teoricamente, também poderia ter acontecido um movimento desse tipo, só que abaixando muito o mercado. Só que acabou que os dados da inflação eles vieram positivos, e aí a gente teve esse fator puxando para cima, e o dominó ele continuou levando o mercado para cima. Mas poderia ter sido o contrário também. Essas baleias, né, que elas estavam apostando dessa maneira no mercado futuro, também tinham posições apostando na outra direção, e elas também poderiam ter sido liquidadas. Então, se os dados da inflação eles tivessem vindo, né, se eles tivessem sido divulgados acima do esperado, digamos assim, né, se eles tivessem deixado o mercado mais pessimista, poderia ter acontecido o contrário também e desencadear uma queda do mercado mais agressiva, né? Então é bem interessante falar isso, inclusive frisando essa questão de movimentos de curto prazo, né, digamos assim. Mas, inclusive, tem um outro dado e que eu vou mostrar para vocês justamente nesse sentido do que pode acontecer daqui para frente, que também fez com que esse movimento ele fosse tão agressivo, né? E aí eu acho que é talvez a questão mais interessante que tenha para mostrar aqui e que talvez muitos de vocês estejam esperando. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Isso daqui está mostrando para a gente um indicador que chama Market Depth, né, Depth, enfim. Ele é um indicador que ele vai mostrar para a gente a liquidez do mercado, ou seja, quantas pessoas que elas estão dispostas a comprar e vender diante das necessidades de comprar e vender no mercado, né? Quanta gente que está negociando, que é um indicador, né, em outras palavras, de liquidez do mercado. Quanto menor essa liquidez, quanto menos gente estiver negociando, ou seja, quanto mais baixo essa linha no gráfico aí tiver, mais fácil é para você movimentar o preço de alguma cripto com pouco capital, porque tem poucas posições de pessoas dispostas a vender naquela faixa de preço que está sendo negociada agora. Então, se eu coloco um volume acima do que o mercado está acostumado, aquelas posições elas vão ser vendidas e aí você tem que passar para as próximas. E aí o preço ele pode ir muito para cima ou muito para baixo, né? Quando a gente tem essa liquidez baixa. E aqui a gente tem dois gráficos, né? Um que mostra esse indicador para o Bitcoin, ali em laranja, e outro que mostra esse indicador para Ethereum, ali em azul escuro. Tem inclusive uma setinha ali, justo quando esse indicador começou a cair, que foi o colapso da FTX. E aí esse indicador caiu muito, né, logo depois de uma negociação muito repentina que aconteceu no mercado, e a liquidez ficou muito baixa.
Aí essa liquidez ela voltou a subir, mas ela agora continua baixa, né? Ela continua baixa igual naqueles momentos pós-quebra da FTX. Tem muito pouca cripto sendo negociada no mercado, né? E isso aqui também favoreceu muito para a gente ter esse movimento de alta tão acelerado, né? E aí, o que é importante sinalizar aqui? Olha, será que essa alta ela pode continuar? Sim, ela pode, mas como não é um movimento pautado em fundamentos, ele é um movimento muito mais aleatório e pautado em dados de curto prazo, do que em alguma previsão que a gente possa fazer aqui. Mas é interessante a gente perceber, né? E aqui é o principal dado, eu acho, dessa live, né? Para quem não está prestando atenção ou está fazendo alguma outra coisa assim, esse é o principal, a informação mais importante da live, né? Que é, olha, a gente continua com uma liquidez muito baixa no mercado. Então, ainda podem acontecer movimentos de muita volatilidade em ambas as direções, tá? O mercado ele continua com muita dinamite ainda para poder ser explodida, né, digamos assim, e é justamente isso que esse gráfico está mostrando para vocês, né? E a gente ainda tem muitos dados econômicos que podem ser divulgados, né, que serão divulgados, mas que podem ser divulgados acima ou abaixo do esperado ao longo dessas próximas semanas aí, né? Eu estou mostrando aqui na tela uma lista de alguns deles até a gente chegar lá em 1º de fevereiro, que vai ser a divulgação da taxa-alvo de fundos do Fed, né? Ou seja, a divulgação da taxa de juros. E esse que deve ser o dado mais importante aí para poder movimentar o mercado, né? Agora a gente está com uma projeção ali de 4,5%, né, que vai ser a taxa final de juros ali a partir desse próximo mês, né, até a gente ter as próximas reuniões, mas que pode ir variando ali ao longo do tempo, tá? Então, basicamente é isso que a gente vê agora. A gente vê um mercado muito propício para ter volatilidades para ambos os lados nesse curto prazo, enquanto a gente aguarda essa próxima divulgação da taxa de juros, né? E lembrando, como esse foi um movimento que não teve a ver com fundamentos, que foi um movimento muito técnico, talvez não seja o momento de se empolgar tanto, porque também podem acontecer correções diante desse movimento, né, que são naturais, principalmente depois que a gente vê esses movimentos técnicos acontecerem. Mas lembrando que a gente está nesse cenário macroeconômico, né, então se esses próximos dados eles continuarem dando essa certeza para o mercado de qual que vai ser essa próxima elevação da taxa de juros, que deve ser um aumento de 0,25%, então a gente pode continuar nesse movimento aqui, né? Apesar de uma boa parte dele provavelmente já ter sido precificado pelo mercado, beleza? Deixa eu agora selecionar algumas dúvidas aqui de vocês. Tem aqui algumas dúvidas do CryptoGame, tem aqui do Dougs. Bom, muitas dúvidas interessantes aqui. Deixa eu começar a puxar então. O CryptoGame, ele perguntou que melhora de fundamentos do Bitcoin, né, precisaria acontecer para que ele subisse com fundamentos. Principalmente métricas de adoção, tá, CryptoGame, de adoção e de infraestrutura. Tem inclusive uma métrica até interessante nesse sentido aqui, deixa eu compartilhar com vocês, que foi a dificuldade da rede do Bitcoin. O Bitcoin ele teve uma das maiores quedas da dificuldade da rede da sua história. É esse gráfico aqui em laranja que vocês estão vendo. Essa queda ela aconteceu logo aqui em dezembro, né? Então essa linha ela caiu, a dificuldade da rede do Bitcoin caiu. Isso dá segura essa alta de preço, o que a gente conseguiu perceber foi justamente a dificuldade da rede do Bitcoin voltando a subir, né? Provavelmente porque alguns mineradores que tinham desligado as suas máquinas, porque para eles não fazia mais sentido continuar minerando com esse preço do Bitcoin, voltaram a ligar o maquinário, né? Porque para eles, com esse novo preço em dólar, faz sentido manter a operação. Mas, assim, olhando, né, a big picture, né, olhando a figura um pouco maior ali no mais longo prazo, não são quedas tão representativas, apesar de serem quedas historicamente altas para o Bitcoin, né? Então é uma infraestrutura que ela continua segura, digamos assim. É uma das principais métricas para a gente olhar em fundamentos. Aí, se a gente for para aquelas métricas para o lado da adoção, né, que eu falei, além desse lado da infraestrutura, elas são um pouco mais difíceis de acompanhar, mas tem relação principalmente com o varejo se utilizando mais de Bitcoin, com o Bitcoin ele ganhando uma aprovação social maior, com ele conseguindo fazer
trajetória, né, em direção a se tornar uma reserva de valor. Então, a gente sempre tem ao longo da história essa trajetória de algo começar como um meio de trocas, para depois se tornar uma reserva de valor e para depois se tornar uma unidade de conta, caso ele venha a se tornar uma moeda no futuro, né, o Bitcoin, por exemplo, ou então se ele não fosse tornar uma moeda, então ele não passa por esse estágio de se tornar uma unidade de conta. Hoje a unidade de conta global é o dólar, mas ele pode permanecer no estágio anterior sendo uma reserva de valor, né? E aí a gente já conseguiria ver uma capacidade de crescimento muito grande no Bitcoin se a gente for comparar ele com o valor de mercado do ouro, por exemplo, né? Então, o Bitcoin hoje ele tem uma capitalização de mercado que eu acho que ela está ali por volta dos 600 bilhões de dólares. Deixa eu até confirmar aqui qual que é a capitalização. Está em 400 bilhões de dólares a capitalização do Bitcoin, né? O mercado como um todo está em 1 trilhão, sendo que o ouro sozinho ele já está ali na casa dos 10 trilhões de valor de mercado, e a gente acredita que o Bitcoin ele seja uma reserva de valor melhor do que o ouro, né? Então, esse é um exemplo de fundamento que a gente acompanha para olhar um valor intrínseco e pensando no longo prazo e não ficar tão focado ali nesse curto prazo, tá? O Doug aqui perguntou, olha, você acredita que essa questão de DCG, Genesis e Gemini ainda pode afetar o mercado? Sim, né? Esse inclusive é um dos fatores que pode puxar o mercado para baixo, né? Também nesse movimento técnico, que pode ser um movimento muito violento, muito repentino, que seria se a DCG, que hoje é um dos maiores grupos empresariais de cripto do mundo, fosse obrigada a liquidar, a vender no mercado os bitcoins do Grayscale Bitcoin Trust, que é o maior fundo de bitcoins do mercado e que está dentro, né, de uma das empresas desse grupo, né, que é o DCG. A última notícia que a gente teve sobre isso é essa daqui, que fala que a SEC ela começou a investigar, né, e a pressionar mais a Gemini e a Genesis por uma questão de venda de securities não autorizada, tá? As securities, para quem não sabe, são os bens financeiros que se enquadram na mesma categoria de ações de empresas, tá? E a SEC ela está acusando que o programa da Gemini, que era o Gemini Earn, ele passava-se como um oferecimento de um produto de securities não autorizado. E a Gemini, né, para quem não está lembrado, é uma corretora, não tem nada a ver com a Genesis, que faz parte desse grupo do DCG. Porém, ela usou um serviço terceirizado da Genesis, né? E aí a Genesis, essa sim, faz parte do grupo DCG. E aí esse serviço terceirizado era esse tal do Gemini Earn, né? Então agora elas estão passando por essa investigação e os próximos capítulos aí dessa história devem passar muito por isso. Lembrando, né? Por que isso aqui é tão importante? Porque quanto mais comprometida a Genesis estiver, pior né, nessa questão desse risco para o mercado, porque isso pode indicar uma contaminação para o grupo DCG, que, igual eu estava falando, é o grupo que também detém esse fundo, que é o maior fundo de bitcoins do mundo, tá? Então, essa foi a última atualização que a gente viu com relação à história, e sim, tá? É um risco, talvez um dos maiores riscos ali no mercado hoje, talvez seja o último dominó que poderia cair decorrente daquela crise que a gente viu na FTX e que quebrou várias outras empresas, né? Que foi uma consequência, por sua vez, lá da crise na Terra Luna. Outra pergunta aqui do Doug. Olha, o Fed, ele me parece que não vai baixar os juros por agora. Acho estranha a reação do mercado. Afinal, se o Fed soltar as rédeas numa inflação de 6,5, sendo que a meta é 2, o mercado pode ter entendido errado? A questão aqui é justamente esse duplo entendimento, né? Mas é inclusive interessante porque a expectativa do Fed ela não é só uma expectativa, ela também é uma expectativa que ela pode ser divulgada na intenção de moldar a expectativa do mercado, né? Então o Fed ele está divulgando que a expectativa dele é mais pessimista do que a do mercado, talvez nessa linha, né, de tentar fazer o mercado reprecificar um pouco mais as coisas. Mas aqui acho que talvez o dado que a gente tem que olhar para saber se isso está ou não fazendo sentido é para a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Então, a última divulgação do payroll, né, que mostra um pouco desses dados, e aí junto com ele mostram se vários dados lá do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mostrou que a taxa de desemprego lá está em 3,5%, né? Sendo que a última divulgada tinha sido 3,7%. Então a gente teve uma queda no desemprego lá nos Estados Unidos, né? Uma queda bem pequena, né? Então, assim, quase como se continuasse a mesma coisa, só que
essa questão do mercado de trabalho dos Estados Unidos é um dos fatores que está fazendo a inflação ela continuar tão elevada. E aí é quase como uma balança, né? Então, enquanto esse mercado de trabalho está muito forte, tem essa demanda muito forte por trabalhadores, pode ser que a inflação ela não sinalize essa queda, né? E aí eu acho, inclusive, que esse é o principal dado do porquê que o Fed ele ainda não aceitou, assim como o mercado, que a inflação ela já está no caminho de ser controlada, digamos assim, né? Mas eu não sei se seria o suficiente para falar que é uma reação estranha do mercado, né? Acho que são duas reações válidas, digamos assim. Uma olhando mais para esse lado de que olha, o desemprego ele continua muito baixo, então talvez a inflação não esteja tão controlada, e o outro lado olhando, olha, a inflação ela já está em ritmo de queda, já está nesse ritmo de se mostrar mais controlada, então está tudo bem. E aí a gente, óbvio, né, que está sempre investindo pensando no longo prazo, e quedas que possam acontecer agora no curto prazo vão ser, né, oportunidades para a gente que não está preocupado com essa volatilidade de agora, né? E deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma dúvida. Bom, Carlão, mas opa, fala aí com a gente, Vitão. cara, eu queria mostrar um vídeo, principalmente sobre aquilo que eu falei dos chineses, para você comentar um pouco até. Eu acho que ele é bem didático para mostrar como que esse movimento de mercado ele acontece sem fundamentos mesmo, né? Então, Mostra aí pra gente. tava procurando aqui, achei até no TikTok, a busca dele é bem mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar a tela, vai vir até com áudio, aí vocês confirmam. Boa, galera, se tá compartilha bom. aí. Pessoal, confirme se não conseguir ver esse vídeo aí que o Vitinho vai mostrar pra gente. Pelo que eu vi, pelo que eu entendi, os investidores eles estão fazendo uma técnica que chama dumping, né? Vou ter que colocar aqui a definição que eu puxei do Wikipedia, que é basicamente pegar uma série de produtos, no caso Bitcoin aqui, né? E vender a um preço muito mais barato do que deveria, é isso mesmo? É shortear nesse sentido? Sim, né? É como se fosse. A gente tem o pump e o dump, né? O pump é esse movimento de a gente ter o pessoal comprando com uma liquidez baixa no mercado, né, num cenário parecido com esse que a gente está vendo, para poder aumentar muito o preço, tendo relativamente pouco capital para poder movimentar esse preço, e também incentivando várias pessoas a comprarem, né? Então o pump normalmente é isso. O dump é o contrário. Então depois que você fez o pump, aí você faz né, o dump, que é, olha, você meio que puxa o tapete da galera que tinha entrado, né? Então você faz esse movimento de derrubar o preço, digamos assim. Não sei se dá pra gente colocar isso como, nesse momento, um movimento planejado, assim, né? Então, olha, algumas baleias específicas, elas foram lá e movimentaram e manipularam o preço, até porque é um movimento muito grande, assim, do mercado todo. Eu normalmente falaria isso se a gente conseguisse ver esse tipo de indicador vendo os dados da rede, né? O dado primitivo da rede, o dado on-chain, né, como a gente fala, e principalmente em criptos menores, mas olhando para o mercado como um todo, existe uma correlação com isso que está acontecendo aqui, no sentido de que só acontece porque tem uma liquidez muito baixa, mas eu acho que é mais um movimento mais macro, né, de vários investidores entrando nesse barco, principalmente porque veio acompanhado desses dados macros de inflação lá nos Estados Unidos, né, e assim por diante. Acho que deu pra entender, né? Pessoal, conseguiram ouvir aí o vídeo? Deu tudo certo? Acho que o pessoal gostou aí. Bom, acho que é isso. Dúvidas nesse sentido e dessa situação macro que a gente tinha eram só essas. Tem também uma atualização que deve acontecer lá na rede da Polygon hoje, tá? Então, só para avisar aí vocês com relação a isso, né? Deve acontecer o que a gente chama de hard fork lá na rede da Polygon, e é uma atualização que eles devem fazer para poder deixar a rede mais eficiente, né? Impedir o que a gente chama de reorg de blocos, né? Que é quando os blocos eles têm que se organizar temporariamente. Então, deixar a rede um pouco mais eficiente é uma notícia que deve ser relevante aí ao longo da semana, apesar de que eles devem fazer mais atualizações também aí para frente, tá, pessoal? Amanhã você se vê, a gente, né, não se vê, mas vocês vão ver a Nicole e o Danilo aqui no Cripto Hoje, né, de novo, às 10 da manhã. A gente espera vocês aqui, tá, pessoal? E até mais.